Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa conversa de hoje. Eu sou a Giovana, faço parte do time de marketing para tratamento de sementes da BASF. Estou aqui com nossos dois grandes convidados especiais para a gente falar um pouquinho desse importante lançamento da BASF no tratamento de sementes. No último ciclo, abaixo do guarda-chuva aí de Seed Solutions by BASF, a gente traz um novo conceito, né, uma nova identidade no nosso tratamento de sementes. E junto com essa nova identidade, chega ao mercado Standac Prime, a combinação do já reconhecido Standac Top, né, um grande aliado do agricultor brasileiro para o manejo de um amplo espectro de pragas e doenças, com o inovador e exclusivo Votivo Prime, né, um bionematicida que, além desse efeito de controle de nematóides, ele também tem um excelente ação como promotor de crescimento também, entre outros benefícios que a gente vai trabalhar aqui hoje com esses convidados. E para a gente falar um pouco mais de Standac Prime e das receitas que a gente traz aí nessa nova identidade no tratamento de sementes da BASF, eu tenho aqui comigo o Felipe Michelon, nosso colega do desenvolvimento de mercado da BASF, e o Navarini, nosso expert e também agora digital influencer, né? Sim. Se puderem, por favor, se apresentar. Bem, então, eu me chamo Felipe Michelon, né, desenvolvimento de mercado da BASF. E é uma satisfação a gente poder conversar um pouco sobre uma solução tão tradicional, né, como é o Standac Top, aliado à inovação, né, do Votivo Prime, que traz então essa receita Standac Prime como uma solução pensada ao agricultor. E poder dividir esse momento aqui com vocês é bastante satisfatório. Eu também fico muito lisonjeado, Giovanni, de estar podendo participar desse momento, de discutir um pouco esse assunto. O Standac faz parte da soja brasileira, né? É tradicional, é antiga, a gente sempre fala em vários tratamentos de sementes, a gente diz, é muito difícil você escapar de Standac Top, né? Que sempre foi um produto muito completo. E hoje eu acho que vai ser muito interessante de poder expor um pouco mais do que está vindo nessa inovação aí, que muitos agricultores às vezes têm até dúvidas, né? E a gente vai explorar um pouquinho mais disso. E antes de esquecer de me apresentar, né? Eu sou o Lucas Navarini, a minha formação é fitopatologia, e já fizemos muitos anos aí de trabalhos de tratamento de sementes. Temos também uma boa experiência aqui para poder contribuir com vocês hoje. Show de bola, muito obrigada. Então, pensando aí nesses benefícios que a gente falou um pouco aí de Standac Top, né? A gente sabe que ele veio ao mercado já com um conceito disruptivo, porque ele conseguiu agregar aí num único produto uma parcela fungicida e também inseticida. Mas vivendo como a gente vive no Brasil, num país continental, com uma agricultura tropical, com uma sucessão de cultivos intensa e um monocultivo na soja, a gente vê que cada vez mais os desafios eles aumentam para o agricultor, né, de como manejar pragas, doenças enfim, lidar com o clima, né, que também é um outro ponto que o agricultor precisa estar atento constantemente. E aí acaba sendo um pouco mais difícil para a gente conseguir, como indústria, também entregar uma solução que traga 100% dos problemas dele embarcados ainda numa única solução. Por isso que a gente trabalha cada vez mais com essas combinações, que em outros portfólios a gente trabalha na mistura de tanque, né, quando a gente associa um fungicida com um fungicida multisite, por exemplo, e no TS a gente fala das receitas, né, que é a combinação desses produtos. Por isso que a gente traz, então, Standac Prime, né, que é a combinação do Standac Top com o Votivo Prime numa receita aí, que consegue trazer esse maior efeito de controle, né, promoção de crescimento e também uma combinação super compatível. O que você tem visto aí dos problemas principais enfrentados pelo agricultor quando a gente pensa na fitopatologia e até outros problemas que podem estar a ela relacionados? Eu acho, Giovana, assim, que um dos pontos que você, na tua fala, me chamou a atenção é uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem sobre tratamento de sementes, né? Que é o biológico. Hoje, a pergunta latente e consistente há muito tempo, desde o início das recomendações de produtos biológicos para semente, é: posso misturar com fungicida? Posso misturar com inseticida? Posso misturar o biológico com o químico? E muitas vezes tem recomendações que realmente são incompatíveis, tem recomendações que são feitas para suco de semeadura, né, no micron. E aqui a gente está falando de uma inovação em termos de tecnologia, que você está trazendo uma tecnologia biológica, digamos assim, com boa efetividade em nematóides,
que tem um efeito muito positivo na planta de soja, no seu estabelecimento inicial, na sua emergência, no seu vigor, associado a um fungicida com inseticida. Então, dentro do know-how da BASF, vamos dizer assim, eu acho que uma grande inovação para o agricultor é essa segurança. Você tem aqui um biológico com um químico estável, seguro, que dá resultado muito positivo. Aonde você fazer o mix de tanque, muitas vezes, você pode estar sob esse risco. Você não sabe se um afeta o outro, simplesmente o químico pode condenar a efetividade do biológico. Eu acho que é bastante relevante. Em frente às nossas dificuldades, eu acho, especialmente o sul do Brasil, vamos destacar, eu diria que nós temos problemas sérios com fitóftora ainda, né? Muito relevante, muito recorrente no estabelecimento. Problemas mais modernos e latentes, que é o caso da macrofomina, muito mais forte e abrangente no Brasil. O diaporte, que era um problema lá do Cerrado, e hoje a gente percebe em várias regiões também cada vez mais presente. O Fusarium é uma velha doença muito difícil. E acho que uma mensagem importante de nós discutir um pouco é sobre isso. Aonde o agricultor consegue agir no processo de plantar, né, de construir uma lavoura de resultados, é na semente. Então, você ter uma semente 100%, uma semente forte, é importantíssimo porque você não consegue prever o tamanho da dificuldade em termos de estabelecimento que você vai enfrentar. E aí vem primeiro climático. Você pode plantar no barro, plantar no pó, plantar e dar uma chuva pesada em cima, plantar e não chover. Então, o primeiro quesito de um tratamento de sementes, ele não pode atrapalhar. Ele tem que garantir que aquela semente se estabeleça com todo o vigor que ela tem. Segundo, você tem pragas, tem elasmo, tem cascudinhos, tem, enfim, pragas não é bem minha área, fora os fungos de solo e fungos de semente. Então, essa composição ela é fundamental, né? Fora todo o caso dos nematóides também, que envolvem esse cenário de estabelecimento. Né? Eu acho que aqui tem alguns pontos que são bem interessantes, né? Quando a gente olha para uma lavoura de soja, a semente de qualidade ela é o básico do básico, né? Então é o primeiro passo, né? A gente vem num cenário há 20 anos atrás que nós trabalhávamos com populações extremamente altas, né? E a gente veio diminuindo, veio ajustando. Então a importância de eu ter um tratamento de semente que me proteja e possibilite eu implantar bem uma lavoura já é um meio caminho andado, né? Porque se eu começo bem, eu tenho chance de terminar bem. Agora, se eu começar mal, dificilmente eu vou terminar bem uma lavoura de soja, né? E esse ponto de se trazer essa segurança de um produto que tu tem um inseticida, tu tem 2 fungicidas e tu tem mais um biológico, ao qual tu pode tratar isso um período considerável antes da semeadura, é uma facilidade, né, para o agricultor, porque a gente sabe, no momento do operacional, tu quer trabalhar, tu quer ir para o campo, quer semear, tu não quer te envolver com o operacional de tratar a semente no dia da semeadura. Então, o fato de tu poder tratar a semente e entregar já pronta, isso facilita muito, né, o produtor. E para quem trabalha com o TSI, então, a sementeira também é muito mais prático, né, tu tem um biológico que te permite isso. Eu acho que um ponto aqui que é importante a gente trazer, né, o quanto que ter o Stand-Up Prime fortalece esse desenvolvimento do sistema radicular. Porque não tem outra forma de nós aumentar a produtividade que não seja tendo uma raiz saudável, uma raiz bem desenvolvida, explorando o máximo de área de solo possível, né? Então, tu ter uma barreira física protegendo, né? Tu ter esse biofilme protetor na raiz, faz com que tu tenha uma planta mais saudável, mais forte, consequentemente mais bem nutrida e que vai produzir mais, né? Inevitavelmente. Miquelão, Giovana, justamente, né, você falar disso, o processo de plantio, a operação de plantio é uma guerra, é uma batalha que o cara enfrenta, né? E ele não pode estar pensando em detalhes como esse em muitos momentos, porque a gente tem outro quesito que a gente está até falando agora aqui no sul do trigo. A nossa melhor janela para potencial produtivo na região é a primeira quinzena de junho. E nós temos os únicos 4 ou 5 dias de sol. Semana que vem, sábado, já começa a chover, para chover a semana inteira. Então, essa logística, essa facilidade, essa segurança, eu diria, é necessária para que você consiga explorar também a tua janela de semeadura, que tem o teu melhor potencial de resultado. E isso é mitigar custos na lavoura. É esse tipo de responsabilidade, segurança nas tecnologias que a gente insere dentro dos nossos manejos.
Perfeito, acho que vocês trouxeram mensagens que para mim são perfeitas, assim. O primeiro é que não tem um tratamento excelente que salve uma semente ruim, né? Exato. A gente precisa ter começado bem com uma semente de qualidade, mas a gente precisa também de um bom tratamento para ser esse seguro para que essa semente germine e forme plantas, né, dado o ponto que você trouxe muito bem, de que cada dia a gente está trabalhando com populações menores, né, com uma menor quantidade de sementes e com tanto valor agregado às sementes, né, com tanta tecnologia ali, toda a genética, todo o potencial produtivo, também com a biotecnologia que está ali inserida, para a gente conseguir realmente que essa semente ela expresse esse potencial, forme plantas mais produtivas e que a gente, consequentemente, consiga depois proteger ao longo do ciclo todo esse potencial construído. Sim. E aí esse ponto também do nematicida, né, do bionematicida, formando esse filme protetor, a gente tem absoluta segurança quanto ao controle, né, o manejo de nematóides. Mas a gente acredita que também possa haver alguns benefícios indiretos por esse biofilme que o Votivo Prime lá no Standard Prime vai estar promovendo ao redor das raízes. Você tem visto alguma coisa de relação entre nematóides e patógenos? Sim, inclusive é um dos pontos principais que a cada ano eu tenho uma palestra nova, vamos dizer assim, e recentemente nós temos alguns nematologistas mais novos, eu diria, nada contra os mais antigos, mas o que a gente via? Eu ia numa lavoura que tinha um cenário de morte de plantas, ou plantas maturando antes, desuniformidade de maturação fisiológica, e dizia, isso aqui é macrofomina, isso aqui é fusarium, é doença. Vai na mesma lavoura um nematologista, ele fala, isso aqui é pratilênculo, isso aqui é meloidóide. Hoje a gente começou a conversar e entender que várias espécies de nematóides, inclusive umas que geram lesões, mas não ficam no sistema, ela meio que passeia pela raiz, né? Eu cito aqui o Helicotylencos de Istria, que está começando a ser descoberto e se vê que é muito abundante, inclusive aqui no sul do Brasil, que ele acaba carreando, né, ou potencializando o efeito desses fungos. Basicamente, é macrofomina, fusarium de aporte. Então a gente vê que um cenário que você tem uma macrofomina extremamente agressiva e a gente começou a investigar mais, tem associação com nematóides. Às vezes é aquele cenário, não, é o Helicotylencos, baixa população. Sim, você não teve um dano ou um visual do nematóide, mas o nematóide te proporcionou um dano significativo da macrofomina, que é uma doença que você vai ver só nos últimos dias do ciclo da soja. Nossas avaliações têm chegado a mensurações de cerca de perda de 50, 40, 50 gramas do peso de 1000 grãos. Você tem, por exemplo, faz uma avaliação em 2 linhas 10 metros, você mensura 20% de plantas que estão com maturação antecipada. Aí você mensura o peso de 1000 grãos desse 20% de plantas com peso de 1000 grãos de 150 gramas. Enquanto que as outras 80% das plantas, ela tem um peso de 1000 grãos de 220 gramas. Então, nesses aspectos que eu comecei a levar para o agricultor, onde é que ele consegue reduzir custos, colher a mesma coisa, mas gastar menos. É ele ser mais minucioso nesses aspectos, né? É ter plantas perfeitamente iguais, clones, com tecnologias que permitam com que ela tenha do início ao fim o ciclo pleno e completo, entregando peso de grão, entregando resultado. Porque essa conta a gente tem que começar a fazer, desde o tratamento de sementes. A gente pensa assim, eu vou usar aquele tratamento de sementes antigão, lá da década de 80, de 90, que é barato, né? E eu tenho uma semente caseira, que é uns 80% de vigor, tá boa. Só qual é a conta? Se você tem 80% de vigor, você tem 20% de plantas fracas, que já tem menos peso de grão ou perda de estabelecimento. Você coloca 15 plantas por metro para ficar com 10. Esse TS, que já é fraco, deixa você com 8 plantas. E se eu vier alguns lugares que eu tenho palestrado, ultimamente eu falo assim, aqui no sul, por exemplo, ou lá no Mato Grosso com a Olimpo, aqui no sul com a Zeus. Se eu falar em algumas regiões, alguns produtores que já chegaram nesses resultados, dizer, Zeus, com 9 plantas por metro, 60 centímetros de espaçamento, 100 sacos por hectare. Alguns não acreditam. Mas por quê? Porque as 9 plantas estão ali com 240 gramas de peso de 1000 grão. Porque usou tecnologia, semente de ponta. E eu acho que esse fator semente versus tecnologia de proteção, para mim hoje, é o principal limitante para uma lavoura de resultados. E o agricultor tem que ver isso. Se ele tinha 15 sementes contra 10 plantas, e se ele tinha 10 plantas contra 10 sementes, quanto de tratamento de sementes, quanto de fungicida, de parte aérea, de herbicida, de nutrição,
que ele tem um desperdício, entre aspas, né? Que são plantas debilitadas que não vão entregar. Então esse nível de detalhe eu acho que hoje é fundamental para, entre aspas, tirar esse sócio da lavoura, que a gente não está vendo, que a gente leva a soja assim meio, né? E otimizar nossos resultados frente a essa margem apertada que vivemos hoje. Então, se eu posso fazer aqui um resumo, eu entendo que, ainda que nematóides não sejam uma dor percebida pelo agricultor, principalmente no sul do Brasil, né, porque cerrado ele já é conhecido, né, pelo agricultor como um problema, né, a ser enfrentado, mas no sul do Brasil ainda não é uma dor percebida por muitos agricultores. No entanto, a dor que ele percebe, que é a macrofomina ou outras doenças, ela pode estar associada a esse problema. Diria uma consequência, né? Exato, e aí um biológico no sistema pode contribuir também, então, para o manejo de doenças, porque elas estão correlacionadas, mas também tem toda uma questão, né, de uma promoção de crescimento. O que eu vou conseguir se eu tenho um promotor de crescimento que vai me construir uma planta mais robusta com maior desenvolvimento reticular? Naturalmente, entendo eu que eu tenho plantas que vão estar mais resilientes também, seja para suportar um ataque de patógenos, seja também para enfrentar um cenário desafiador de clima, né? Justamente, o Standard Top já tinha essa característica pela piracostrobina. Agora, associada ao votivo, que é o Standard Prime, potencializou ainda mais isso. Nós geramos dados disso já e mensuramos. Então, uma planta que se estabelece melhor, que ela tem mais raízes, vão ser didático e simples numa conta para um agricultor entender de forma bem didática. Tem uma planta que teve uma tecnologia que ela conseguiu ter 10 raízes. E eu tenho 3 nematóides. Então, esses 3 nematóides me afetaram 3 raízes. Eu fiquei com 7. Eu ainda preservei meu resultado. Agora, se tem uma planta sem TS nenhum ou com semente ruim, ela vai ter 3 raízes. Eu tenho 3 nematóides, eu vou ter um comprometimento total da capacidade dessa planta produzir. Da mesma forma, um fungo, né? A infecção por Phytophthora, por Fusarium, por macrofomina, é a interceptação da raiz encontrando fungo no solo. Se ao se desenvolver essa raiz tem residual de fungicida, tem uma bactéria benéfica junto com ela, ela vai sofrer menos infecções, mesmo interceptando o fungo e se preservando melhor. E tudo isso colabora para ter um bom estabelecimento mais rápido, né? E quando você pega, por exemplo, a piracostrobina que está no Standard, ela acaba dando esse efeito do F500, né, fisiológico, que faz com que esse enraizamento seja mais rápido, o crescimento de parte aérea é mais rápido. Então, no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, em 21 dias após a emergência, você tem mais massa de parte aérea, mais volume e profundidade de raízes. Você literalmente estabelece, inclusive, uma lavoura mais resiliente às dificuldades que ela possa vir a enfrentar, como seca, como a própria incidência da macrofomina. E a gente tem dados ao longo dos anos, com o próprio Standard, por ele ser já uma tradição aí, demonstrando que esses efeitos trazem resultados positivos, né? Porque tem alguns tratamentos de sementes mais antigos que eles têm efeitos negativos, né? E alguns não têm efeito nem benéfico nenhum, mas o Standard em si, mais associado ao biológico, a gente percebe que traz um resultado muito positivo para esse cenário de melhoria de estabelecimento, arranque mais rápido de plantas e, consequentemente, maior resultado no final do ciclo. Eu acredito que um ponto, e feliz ou infelizmente, a agricultura, uma lavoura, ela não é um grande armário cheio de gavetinhas, né? A gente tem um armário gigante com uma gaveta só e vai tudo lá para dentro e vai tendo a interação, né? Então, quando a gente vai analisar o fato de que eu tenho uma planta com a raiz protegida, né, protegida seja do nematóide, que vai me impactar nas doenças de raiz, e vai me impactar, por que não, na doença de parte aérea, porque uma planta melhor nutrida se protege melhor, né? Então ter um arranque inicial me favorece na competição com plantas daninhas e assim por diante, né? Nos traz a necessidade, e aqui fica um reconhecimento, né? Olhando, né, porque o Navarini e outros pesquisadores vêm trazendo, de olhar para o sistema produtivo como um todo, né? E olhar como o tratamento de semente ele me impacta não só ali naquele momento, não é mais o tempo do tratamento de semente ser asepsia só de semente. Exato. Ele vai te proteger, ele vai fazer com que tu passe um ciclo, né, mais seguro. A gente sabe no Rio Grande do Sul que a gente passa por, e o Brasil como um todo, né, passa por cenários de dificuldade. Então tu tem um arranque inicial, ter aquela raiz protegida, faz com que eu tenha uma planta mais robusta, mais nutrida, e ela vai se desenvolver melhor. E, consequentemente, maior produtividade e maior rentabilidade, que no fim do dia é o que paga a conta, né? Então, essa segurança, o tratamento de semente, ele funciona como seguro da nossa lavoura, né?
E até aproveitando esse ponto que tu falou, Miquelon, a gente vê que o biológico ele não é uma coisa daquele momento, né? Você literalmente está plantando a tua lavoura de soja, mas tu está plantando algo no teu solo que vai trazer benefícios de longo prazo, né? Porque você vai estar multiplicando um micro-organismo que vai ficar ali no teu solo, ajudando a diminuir esses outros micro-organismos que não são de interesse agronômico, digamos assim, trazem prejuízos para a gente, né? E aí a gente consegue fazer o link aí com também o que é a proposta do Standard Prime, né? Ele vem como uma solução para proteger o insumo mais valioso, que é a semente, né? E o bem mais precioso do agricultor, que é o solo. Então a gente consegue aí aliar esses dois pontos, né? Trabalhar perfil de solo também, né? Por essa questão de trazer aí um biológico que vai melhorar toda a qualidade desse solo, mas também super proteger essa semente, que é onde tudo começa, né? Eu até diria assim, é um parabéns e lisonjeado pela BASF, porque a BASF é uma empresa de inovação, né? E isso é uma tendência, nós estamos na vanguarda do mercado de tratamento de sementes, e pelo que eu conheço, eu acho que eu conheço mais ou menos bem, eu não conheço nenhuma oferta onde esteja no mesmo produto, né, na mesma oferta de tratamento de sementes industrial, o biológico com o químico, e associando as duas coisas, né, fungicida e inseticida, e um biológico que tem efeito bioestimulante com efeito nematicida, né. A gente busca montar isso, né? E muitas vezes a gente tem que pegar receitas que você pega o fungicida de uma marca, o inseticida de outra, o biológico de outra, mais a nutrição, e você ultrapassa os 10 ml ou mais até por quilo de sementes, e a gente sabe que dependendo do tamanho da semente, isso é extremamente prejudicial. Pode ter enrugamento de tegumento, pode ter ruptura de tegumento, que pode te levar uma semente boa a ser uma semente sensível a problemas de estabelecimento, como chuva pesada após o plantio, plantio no pó, enfim, diversas adversidades. Então você conseguir compor isso numa ferramenta que também preserva a semente, ao tratá-la, também é muito relevante como tecnologia. Perfeito. E aí eu queria pegar um outro gancho antes, acho que foi até da fala do Felipe, que ele trouxe o ponto de tratamento de sementes hoje ir além do que é a asepsia de sementes, né? De controlar aquelas doenças que estão associadas à semente. A gente, no ano passado, lançou Systiva, né? Foi o primeiro ano comercial de Systiva no cultivo do trigo. Agora trazendo também esse produto para a receita, esse Standard Prime mais Systiva para a soja. E acredito que a gente foi muito bem sucedido nesse ponto de trazer essa proposta de valor inovadora do Systiva no cultivo do trigo, onde o benefício dele vai muito além do controle das doenças iniciais pelo amplo residual de controle que ele deixa no cultivo, facilitando inclusive o manejo foliar que vem posterior. Como é que você vê a vinda de Systiva para a soja e como que Systiva, aliado ao Standard Prime, vai agregar ainda mais no controle de patógenos para o agricultor? As carboxamidas, né, são um grupo de fungicidas mais moderno que nós temos, eles têm um amplo espectro de ação, e quando a gente particulariza a comparação entre as carboxamidas, a fluxaperoxide a gente sempre comentou por esse aspecto. Ela é mais solúvel em água, ela é mais móvel, né? Então o que acontece? Ela é uma carboxamida que consegue solubilizar bem na solução do solo, ser absorvida pelas raízes, a planta joga ela lá na folha, na parte aérea, e ela consegue oferecer proteção foliar. Então isso é um caso muito, poderia dizer assim, singular dentro do mundo do tratamento de sementes, porque em geral a gente tem fungicidas que, como o Miquelon comentou, ele sanitiza as sementes, tem um período de proteção ali para fungos de solo. O Systiva ele faz a mesma coisa, mas ele também é absorvido pela plântula e ele dá uma proteção inicial nas folhas, contra manchas, contra o caso do trigo. É uma ferramenta extraordinária, que tem um residual muito longo para a proteção inicial de oídio. E nesses aspectos, falando de trigo também, e a gente vê esse resultado na soja, a gente vê o impacto epidemiológico do tratamento de sementes. Qual que é a relação? O que seria mais relevante? Eu não ter uma ferramenta no TS e fazer manejo antecipado de fungicida na parte aérea, ou eu ter uma ferramenta no TS e não fazer a da parte aérea cedo? Qual dá mais impacto na epidemia, por exemplo, de oídio de trigo e manchas iniciais em soja? E na semente você consegue ser extremamente preciso em termos de dose e distribuição. E aí quando você tem a plântula desde o seu início protegida, a infecção inicial pelo patógeno ela atrasa muito
E o impacto epidemiológico, na epidemia, na formação da epidemia da doença, ele é atrasado de forma muito significativa. Se você não tem isso no TS, você tenta fazer por antecipação de aplicações, na soja, a velha recomendação do vegetativo, do V0, que às vezes eu acho muito exagerada, muito cedo, com um produto muito barato, às vezes, você não tem a mesma capacidade de aplicação, você não tem a mesma uniformidade de aplicação, uniformidade de dose. Por muitas vezes, você já deixou a planta ali 20, 30 dias à mercê do inóculo do fungo. Então, o TS, ele é algo que vai trazer grandes benefícios, essas novas tecnologias, né, de carboxamidas para tratamento de sementes, que a gente ainda não conseguiu mensurar a nível comercial, mas que tem esse grande impacto de trazer mais facilidade para o manejo de parte aérea também, além do manejo de solo, de sementes, de estabelecimento, que é o que a gente tem comentado aqui. Não sei se é esse o correto termo, mas eu poderia dizer que a única aplicação preventiva, de fato, é via tratamento de semente. Literalmente, na monocultura que vivemos, é a intensificação dos cultivos. É verdade. Eu acredito que a gente tem uma oportunidade única aqui, né, de estar trabalhando, né, com ferramentas que combinadas, né, eu entregue uma receita com tamanha segurança, a qual eu tenho uma barreira física protegendo a minha raiz, né, por meio do bacilos firmos, né. Eu tenho a minha ação de contato com tiofanato, né, na semente, então protegendo dos fungos que lá estão. Eu tenho o efeito fisiológico da F500, né, promovendo e auxiliando junto com, né, o bacilos, essa promoção de crescimento, e ainda tenho residual na parte aérea com a fluxapiroxide cistiva. Então, a gente acaba atacando em todos os lados e formando uma defesa bastante robusta, né, perante o que essa semente vai enfrentar lá no campo. Né? E, de fato, aqui a Giovana trouxe o ponto que é fundamental. Ele é talvez o insumo principal, o mais precioso lá do produtor. Sem semente não tem produção, né? Então, ela merece, de fato, ter uma proteção bastante robusta para entregar o que a gente precisa dela. Né? E a lista, né, Mequilon, de novo, parabeniza a BASF por ser uma indústria química, né? Porque pensa a engenharia química disso. Tu tem, me corrija aí, fipronil, piracostrobina, tiofanato, fluxaperoxide e bacilos firmes, né? Então você tem uma composição diversa que nenhum compromete o efeito do outro nas doses adequadas, com persistência e validação de resultados, né? Então isso também é uma engenharia, né, muito, muito meticulosa, né? Eu vou além de não comprometer, nesse caso, 1 mais 1 é mais que 2, né? Porque a gente vê uma sinergia entre as moléculas, né? O próprio efeito de promoção de crescimento, que super comentaram aqui, de F500, né, da Pira, que está presente no Standard Top, também ele é incrementado pelo votivo, pelo bacilos, e é incrementado mais uma vez por cistiva também, que a gente vê, por exemplo, no trigo, que ele também tem um efeito de estabelecimento mais rápido, de promoção de crescimento para o cultivo. Então, é um efeito, além de não ser antagônico, ele é totalmente compatível, mas ele é mais do que isso. Ele é realmente de sinergia, né? Que a gente consegue agregar quando a gente trabalha com os 3 produtos juntos, né, na receita. E aí eu queria só aproveitar um último gancho para perguntar um pouco para ti sobre o cenário de doenças iniciais da soja. Você comentou um pouco de macrofomina, de fomopsis. O que você tem visto como doenças mais relevantes, crescendo relevância, principalmente aqui no sul do Brasil, né? E o que você está vendo agora para essa safra que a gente vai iniciar o plantio logo ali na frente, né? Que os tratamentos já estão começando, né, de sementes. Como é que o agricultor pode se preparar para um cenário que ele pode enfrentar logo ali na frente? Eu vejo que, de parte aérea, ainda o ídio e septória, mancha parda, são doenças iniciais relevantes. E acredito que queremos mensurar isso, do impacto desse tratamento de sementes nesse início também dessas doenças. Mas o que a gente tem visto como uma coisa diferente hoje é como as condições adversas ou semente caseira de baixa qualidade tem impactado no desenvolvimento de Fusarium, macrofomina e até do diaporte. A gente tem visto que às vezes, mesmo com uma semente muito boa, mas não com uma tecnologia de tratamento de sementes adequada ou moderna, a planta num período, por exemplo, um caso, você planta em condições boas, ocorre emergência, durante a fase inicial, que a plântula é pequena, tem um período, 3 dias, 1 semana de muito calor.
Esse muito calor, às vezes, ele pode causar o cancro de calor e com retombamento, mas quando não causa, ele causa lesões no hipocótilo. E essas lesões do hipocótilo são portas de entrada. E o fungo está muito forte no inóculo da monocultura. Tem áreas de soja com mais de 20 anos de cultivo de soja sobre soja. Depois desse período de calor, de uma semana, vem uma chuva de 40, 50, 60 milímetros. E essa plântula fica totalmente suja de solo, desse solo com muito inóculo. Ela literalmente é inoculada com fusarium, macrofomina, diaporte. É ali que ocorre o problema. Agora, se ela tem uma tecnologia que garante essa proteção nessa região e nessa fase, a infecção não ocorre. Só que é uma doença que eu diria assim, um pouco que engana o agricultor. A infecção ocorre na fase de plântula, a lavoura cresce e se estabelece perfeitamente, só que lá no final do ciclo, quando a planta para de crescer, que ela vai só ter peso de grão, aquela diferença que eu falei de 40, 50 gramas do peso de grão, ela perde porque ela sofreu essa infecção lá, por condições adversas de estabelecimento, onde você não teve algo para te resguardar dessa infecção promovida pelo ambiente, dessas terríveis mudanças climáticas que temos vivido. E tradicionalmente, para o Rio Grande do Sul, o agricultor gaúcho, e até uma porção de Santa Catarina, o plantio predominante de outubro, a segunda quinzena de outubro, é chuvoso. É chuvoso e muitas vezes associado a chuvas de frente fria, que tem volumes altos de chuva e esfria em sequência. Então isso nesses casos, com às vezes fito de herbicida, residual de pré-emergentes, que ajudam a estressar a planta, potencializa muito a infecção de fitóftora, né? E aí a gente tem perda de estabelecimento. Esses cenários que já vivemos ano passado, o Miquelon lembra bem, de cenários de cara ter 3, 4 replantios, né? Então, onde se torna muito mais fundamental a gente ter essas associações de ferramentas, né, químicas e biológicas, como no caso aqui são 3 fungicidas distintos, de mecanismos de ação diferentes, né, que ampliam esse espectro, né, porque essas dificuldades nós não temos como prever. Não tem como dizer assim, eu vou plantar e vai ficar tudo perfeito. Não, pode acontecer 100 milímetros de chuva, frio, e você ter que replantar. Então isso ajuda muito a mitigar o risco também, não só benefícios técnicos como estabelecimento e produtividade, mas também como gestão de risco no cenário de plantio, porque hoje um replantio, dependendo do arrendamento ou região ou expectativa de resultado, um replantio pode custar toda a lucratividade daquela lavoura, daquele talhão. Até porque o replantio ele nunca fica bom, né? Vamos falar a verdade. Eu sempre digo, plantar de novo é mais estraga do que arruma, né? E é caro hoje, a semente está cara demais, né? Para a gente arriscar dessa forma. Com certeza. E além do que, se você vai fazer um replantio, você provavelmente já está fora da janela ideal, né? Sim. Você já não vai ter mais o mesmo potencial de produtividade que você teria num primeiro plantio que tivesse dado certo, né? Eu acho que realmente o tratamento de sementes tem essa função importante de ser esse mitigador de risco. Eu acredito que aqui, Noharin, tu foi muito feliz a explicar, por exemplo, como funciona, né, a carboxamida. Porque por vezes a gente fica lá com a questão de, mas como é que funciona o TS? Ele protege, ele está ali em volta da semente. E de fato esse ponto de ter uma fluxopiroxide que é mais solúvel em água, a planta absorve, ela vai para a parte aérea, traz essa segurança em cima de todos esses pontos agora no início. Porque nós vamos entrar no mês de outubro semeando num solo mais frio, né, com dificuldade. A gente tem cultivares com ciclo cada vez menor. A gente olha, vamos pegar o Centro-Oeste lá com 110 dias, já não é mais uma particularidade deles. Nós já estamos aqui trabalhando com cultivar de 110, 115 dias. E para um material de 110 dias, 115, cada dia que ele fica embaixo do solo é potencial produtivo que está perdendo. Então, quanto mais rápido for essa emergência, menor contato com os patógenos, né, isso facilita o desenvolvimento e garante o potencial dessa lavoura. Então a gente ter o tratamento de semente como aliado e não como um inimigo, né, do ponto de vista de seletividade, do ponto de vista de efeito fisiológico, é positivo e garante potencial de lavoura. Sim. Com certeza. Gente, acho que o nosso papo está muito bom aqui, mas eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem final aqui para quem está nos acompanhando. Quero, em primeiro lugar, agradecer vocês, porque aprendi muito na nossa conversa aqui. Eu não tenho dúvidas de que quem está nos ouvindo também vai tirar boas respostas e boas ideias para pelo menos refletir, né, e implementar isso nas suas áreas nesse próximo cultivo de soja. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade para a gente estar aqui conversando
e deixo aqui um espaço para que vocês deem as mensagens finais. Eu começo agradecendo, né, Giovana e Miquelon, pela oportunidade de estar aqui, poder também comentar um pouco da nossa percepção sobre esses assuntos. E diria, principalmente para o agricultor que nos assistiu, nos escutar esse podcast, que ele não faça apostas com a lavoura dele. Que os fatores aos quais a gente tem como técnicos para garantir o resultado, tecnicamente, é semente de qualidade, fazer análise, fazer patologia, fazer um tetrazóleo e tecnologias que garantam que essa semente consiga fazer uma planta que tenha um grão pesado e muitos grãos. Porque as mudanças climáticas estão na nossa cara. No próprio Rio Grande do Sul, tivemos uma safra com muita chuva, com enchentes, com muita ferrugem, e no outro ano já uma safra com seca severa, dificuldades. E para poder ter essa resiliência que o agricultor precisa ter para sobreviver na produção de grãos, ele precisa entender mais e ser mais técnico. Não dá para ficar apostando, né? Como diz, eu tenho uma semente aí, está mais ou menos, vou tratar com aquilo ali mesmo, e vai assim porque está difícil. Só quanto mais difícil economicamente, a gente tem que considerar uma coisa. Clima, você não tem como agir ou, vamos dizer assim... Controlar. Preço de soja, margem que você tem, quanto você gasta, quanto você tem de lucro, também não tem controle. E o preço de uma commodity, ele é muito variável conforme o mercado e todas as outras circunstâncias. O que está na tua possibilidade é você ser muito técnico, capaz de ficar muito justo no teu custo e com isso preservar a tua margem e teu resultado. E para isso você precisa entender que o fator crucial para isso são plantas perfeitamente iguais, bem estabelecidas e passa por sementes e tecnologias modernas de tratamento de sementes. Bem, só agradecer a oportunidade, então, de estar aqui contigo, Giovana. Agradecer ao Navarini também aí pelos ensinamentos. E olhando para tudo isso que tu traz, eu fico com o mesmo sentimento, né, da gente olhar para a lavoura, a base de tudo, né, a base da nossa lavoura ser a semente e trazer essa proteção, porque nesse momento mais é mais, né? Não é menos é mais é mais. Então eu ter a associação do biológico, do químico, a proteção contra pragas, ter a ferramenta com uma carboxamida que é inovadora, ele faz com que eu tenha uma garantia, né, ou pelo menos uma segurança maior de que minha lavoura vai começar bem. E a partir daí sim, a gente olhar para o ambiente, né, mas a gente precisa partir do pressuposto que a gente vai fazer bem a nossa parte, que é construir essa lavoura com qualidade. Acho que o principal aqui, vocês já muito disseram, né, é o começar certo, começar bem, né, aí todas as decisões posteriores que vão vir no cultivo, né? Seja em que momento eu vou entrar com a primeira aplicação de fungicida ou de inseticida, quais serão os produtos que eu vou aplicar, tudo isso vai ser decorrente dessa lavoura bem estabelecida. Então, para isso que eu acho que é super importante esse recado que vocês trouxeram, que é não apostar, né? Não confiar na sorte, fazer o máximo do que está no nosso controle, né? Que é escolher uma semente de qualidade, com sanidade, com alto vigor, germinação, mas também proteger ao máximo, porque a gente tem uma certeza que a gente vai enfrentar desafios ao longo do cultivo. Pode ser um desafio novo a cada ano, como a gente tem enfrentado, né? Mas uma coisa é certa, a gente vai encontrar desafios pelo caminho. Então, quanto mais seguro a gente puder estar, quanto mais ferramentas a gente puder usar para mitigar esses riscos, melhor. Então, acho que o tratamento de sementes vem como esse aliado do agricultor para a gente conseguir proteger essas sementes, esse potencial produtivo e a gente começar bem como um todo. Então, muito obrigada aí pelo tempo de vocês e pela disponibilidade pela nossa conversa de hoje. Obrigado. Para quem nos acompanhou até aqui, então, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, comentário que vocês queiram trazer, a gente sempre gosta de ouvir, vocês podem nos acessar através das redes sociais da BASF, das redes sociais do Navarini, né, que interage bastante, tem aí uma porção de seguidores e é hoje mais do que um pesquisador, é um influenciador do nosso meio, ajudando o agricultor a produzir mais com menos, né, sendo mais assertivo nas suas escolhas. Então, obrigada aí pelo tempo de vocês e a gente fica à disposição para seguir a conversa aí nos próximos episódios ou pelas nossas redes. BASF. We create chemistry.